Entender um contexto de restauração é o que eu sempre falo aqui, nesse canal. A restauração, ela não acontece apenas no âmbito do casamento, ela acontece no âmbito espiritual de todas as coisas. A restauração, ela é bíblica, ela não foge daquilo que Deus criou. Então, quem criou o casamento, quem criou as leis de um casamento, os princípios de um casamento foi Deus, é a Bíblia. Né? Então, se a gente não for para lá, a gente nunca vai conseguir entender qual o ponto de partida para começar uma restauração. Restauração travada. Graça e paz, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o profeta pastor Marcone Silva. E hoje tenho uma palavra reveladora que vai impactar profundamente o seu coração. A Bíblia diz em Isaías 43:19: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Nos comentários fixados estará o link para o nosso grupo de oração. Estou ansioso para ler o seu comentário. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. E atenção, já sabe o que comprar? Temos uma equipe preparada para pesquisar nas maiores marcas e lojas do Brasil e do mundo, trazendo o menor preço e a melhor entrega diretamente na sua casa, no trabalho ou onde você estiver. Entre em nossa loja, descreva com detalhes o que deseja comprar e estamos prontos a te servir. Boa sorte! Agora, voltando ao tema da nossa mensagem. Sua restauração está pronta, mas há algo te impedindo? Quantas vezes sentimos que a resposta já foi liberada nos céus, mas aqui na terra tudo continua travado? A promessa já foi liberada, mas há algo, muitas vezes invisível, te impedindo de viver essa restauração. Hoje, o Espírito Santo quer revelar o que está por trás desse bloqueio espiritual. Prepare o coração, porque Deus vai falar com você de forma clara e direta. Um contexto de restauração é o que eu sempre falo aqui, nesse canal. A restauração, ela não acontece apenas no âmbito do casamento, ela acontece no âmbito espiritual de todas as coisas. A restauração, ela é bíblica, ela não foge daquilo que Deus criou. Então, quem criou o casamento, quem criou as leis de um casamento, os princípios de um casamento foi Deus, é a Bíblia. Né? Então, se a gente não for para lá, a gente nunca vai conseguir entender qual o ponto de partida para começar uma restauração. E se eu não entendo o que é uma restauração, tão pouco eu vou conseguir saber me posicionar para viver a mesma na sua totalidade. Então, se o primeiro passo para a gente poder entender o que é uma restauração é a gente ir para a Bíblia, para a palavra de Deus, para o Criador das famílias, para o Criador do casamento, então a gente tem que entender que a busca pela restauração, ela é espiritual. A palavra de Deus em Filipenses vai dizer para nós que Deus coloca em nós o desejo e o poder para realizar a vontade dele. Então, se é da vontade dele que haja restauração, e a restauração de todas as coisas, ela não acontece somente no âmbito do casamento, mas ela acontece no âmbito, né, geral de todas as coisas das nossas vidas, né, como cristão, como filhos e filhas de Deus. Então a gente tem que ir para a palavra de Deus, né? E é a primeira coisa que acontece para a gente poder entender a restauração é o nosso posicionamento na palavra. Então eu vou me posicionar naquilo que está escrito, né? Então eu vou buscar a palavra de Deus, não só de ouvir falar, mas de ler e compreender aquilo que está escrito, para eu me posicionar naquilo que está escrito. E o posicionamento infalível é o de honra aquilo que está escrito. Então, de honra a Deus. A restauração, ela acontece no âmbito da aliança com Deus. Então, a primeira restauração que acontece é da aliança com Deus. E então, a partir dessa aliança com Deus, a gente começa a colher os benefícios de cura e libertação
que acontece primeiro em mim, depois na minha família, na minha casa. A mulher santificada, o marido santificado, santifica a si mesmo e os outros, o cônjuge, os filhos também. Então, quem entendeu primeiro, morre primeiro, né? E se eu entendi primeiro, se eu fui chamada, eu fui escolhida para viver isso, então cabe a mim me posicionar naquilo que está escrito. Então, aquilo que Deus falou, eu vou honrar. Aquilo que Deus falou, está falado. E a primeira coisa que vai acontecer num processo de restauração é a mudança da minha mente, da minha mentalidade. Eu preciso ter a mente de Cristo para entender o que é uma restauração, como funciona uma restauração, quem Deus é, quem eu sou para Ele e aquilo que Ele vai fazer. Eu costumo dizer que a sensação de estar num deserto é como se você estivesse dentro de um labirinto escuro à noite no deserto. Então a gente chega ali realmente perdido, né? Muitas vezes de um casamento falido, uma família destruída. Mas o casamento destruído, a família destruída não é a base do deserto. A base do deserto é um rompimento, né? É a restauração de uma aliança com Deus. Então, a base do deserto é para construir em nós os fundamentos, né, de uma restauração com Deus. Então, eu preciso usar a Bíblia como bússola e o Espírito Santo como meu guia. Palavra e oração são as únicas fontes, as únicas ferramentas que eu tenho para poder ir tateando, né, no escuro, encontrando a direção que o Senhor está me dando para a restauração, não só, né, do meu casamento, mas de todas as coisas. Então, faz parte do processo. Como manter o foco no estudo da palavra? Começo a estudar uma coisa e já vou para outra. Na verdade, o seu foco não está na palavra, o seu foco deve estar na restauração do seu casamento. O que não vai trazer para você descanso, paz, cura, libertação, alegria. Então, se a minha motivação de buscar a palavra de Deus é a motivação apenas para a restauração do meu casamento, isso vai trazer para mim uma insatisfação, uma falta de contentamento. Então, o meu processo de cura, libertação e restauração, ele não vai acontecer da maneira que precisa acontecer, porque o meu olhar, o meu foco, os meus olhos estão apenas numa idolatria, numa possível idolatria pelo meu cônjuge, pelo meu casamento e pelo que ele pode suprir para mim. Então, enquanto Deus não for o centro dessa busca, você não vai conseguir manter o foco, né? Então, a sua busca deve ter uma motivação clara e é para honrar quem Deus é. Meu marido falou que não me ama mais, não sente mais desejo por mim, nem vontade de me abraçar. O meu falou a mesma coisa. E a gente precisa entender Efésios 6:12 para tudo que acontece em nossas vidas, né? Se a gente está falando de um casamento foi criado por Deus, não pelos homens. Então a gente está falando de leis que foram criadas por Deus e não pelos homens. E a gente está falando de princípios também que estão na palavra de Deus e não nas doutrinas e nos achismos humanos, né? Então, se eu busco na palavra a verdade, esses enganos, essas mentiras das trevas, elas não vão entrar no meu coração, porque eu guardo o meu coração na palavra para honrar quem Deus é. Então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem uma revelação de que o amor ele não morre, ele esfria, né? Então, se eu preciso aquecer o meu casamento, aquecer com o fogo do Espírito Santo a minha família, a minha casa, eu preciso ir para a palavra de Deus e praticar aquilo que está escrito. Como continuar crendo na restauração se o marido assumiu já a amante e nos abandonou? Primeiro ponto, entender que um casamento segundo Deus, segundo a palavra de Deus, né, segundo as leis que envolvem um casamento, os princípios que envolvem um casamento, ele é até a morte. Então, independente se eu sei que o meu casamento é até a morte ou não, eu entrei numa aliança sem saber, sem escolher, sem discernir, fui obrigada, enfim, as leis vão operar da mesma maneira. Então, não é que, se Deus não uniu, então não é um casamento. Não, você entrou em algo que ele criou. Você entrou, sabendo ou não. Então, agora, o que vai reger a sua vida são as leis que operam nesse casamento. Então, independente se você sabia ou não, essas leis acontecem. Então, 1 Coríntios 7,39 vai dizer que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive. É uma questão espiritual. Então, como você vai continuar crendo? Buscando na palavra de Deus, daquele que criou o casamento. E se eu não sei o que é uma restauração também, que é uma restauração de todas as coisas, né? Não é uma restauração de um casamento, é a restauração de todas as coisas, da minha vida, né? Da minha linhagem, da minha descendência, né? Então, são muitas coisas que precisam ser restauradas, todos os âmbitos da minha vida. Se eu sei o que é a restauração, se eu sei
que ela é bíblica e ela acontece no âmbito espiritual, eu sei quem me chamou, quem está me dando poder, autoridade e força para buscar a restauração. Então, aquele que me chamou, ele é fiel para cumprir essa obra. Então, se eu não zerar todas as minhas dúvidas, todas as minhas dúvidas na palavra de Deus, dificilmente eu saberei como me posicionar. Então, eu serei enganada pelo cenário, pelas circunstâncias, pela mentira das trevas, né? Então, eu vou me deixar levar por aquilo que está acontecendo comigo e não por aquilo que está escrito na palavra de Deus. E isso já é um pecado cometido contra Deus. Como continuar crendo numa restauração sabendo quem Deus é, quem você é para Ele e o que Ele vai fazer? Então, todas as minhas dúvidas, elas são zeradas na palavra de Deus. Não tem como. Não tem como buscar restauração se eu não voltar para o plano dele, se eu não voltar para a palavra, para o início. Onde que começou o início do casamento? Em Gênesis, na Bíblia, no Éden, né? De volta ao Éden. Então, não tem como eu entender o plano de Deus se eu não voltar para a palavra dele, conhecer os princípios dele, saber quem ele é, saber o caráter de Deus através de Jesus, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles nos dão um direcionamento de quem Deus é, a palavra inteira. Então não tem como buscar restauração e ter preguiça de ser crente. Então eu tenho que ignorar aquilo que os meus olhos estão vendo e crer naquilo que Deus está dizendo. Não existe outro caminho, o único caminho é esse. Me falaram sobre aquela passagem que, como me separei aqui na terra, então no céu foi separado também. Aquilo que eu ligar na terra está ligado no céu também. Aquilo que eu desligar na terra está desligado no céu. E essa passagem de Mateus fala para nós sobre confissões. Fala para nós sobre arrependimento e confissões de pecado. Então, assim, eu não posso usar um contexto bíblico fora de contexto para basear a minha vida e as minhas escolhas. Inclusive, se eu negligencio, se eu não tenho zelo pela palavra de Deus, isso também já é pecado contra Deus. Deus nos chama de adúlteros também, né? Tiago vai dizer sobre isso. Então, se eu estou ouvindo o que as pessoas estão falando, estou me posicionando naquilo que eu ouço, naquilo que as pessoas falam, eu estou anulando a cruz de Cristo, anulando a palavra dele. Então, se te falaram isso e você caiu, o erro não está em quem falou. Se eu tiver preguiça, enquanto eu tiver preguiça de ser crente, de pegar a minha Bíblia, de orar, de buscar intimidade com Deus, de buscar uma vida com Deus, de renúncia, de zerar as minhas dúvidas e também zerar as minhas dívidas, de viver a cura, a libertação, a santificação, porque em Deus é para honrar quem Ele é, como que eu posso dizer que eu estou buscando restauração? Não, eu estou buscando a insatisfação de um coração afastado de Deus com um casamento, idolatrando meu marido, idolatrando um casamento, mas não voltando para o plano original de Deus, para o princípio de todas as coisas. Então isso não é restauração. Então, equivocadamente, muitas pessoas hoje querem falar sobre isso, sobre restauração. Muitas viveram, mas não compreendem a profundidade, né? E falam por aí muitas besteiras que não fazem parte daquilo que Deus está falando na Bíblia. Precisamos voltar para a Bíblia. Oração repetida, pedindo libertação do marido. Deus ouve, mesmo repetindo muito. Eu volto a dizer, idolatria, rituais, são buscas para satisfazer um coração afastado de Deus. Então, o que está no trono do meu coração não é Deus. São muitas vezes raízes de rejeição, amargura, que precisam ser arrancadas. E é só a palavra de Deus que vai arrancar. Então, enquanto eu não entender que eu preciso buscar um relacionamento com Deus, eu vou estar sempre correndo atrás do vento e não atrás da restauração de todas as coisas. Como entender de uma vez por todas que Deus quer restaurar o meu casamento, biblicamente falando? Não existe outro caminho a não ser deixar de ter preguiça de ser crente, buscar um relacionamento com Deus, intimidade com Deus, Bíblia e oração. E o tempo para ajeitar
tudo isso, né? Não existe outro caminho. Como entender de uma vez por todas que Deus quer restaurar o meu casamento, entendendo quem Ele é, quem você é, e o que Ele vai fazer, o que é o casamento, quais são os princípios bíblicos para o casamento, quais são as leis que regem um casamento. É tudo isso que a gente fala, eu compartilho com vocês na Escola de Deserto, no nosso discipulado, que fala sobre tudo isso de alguém que viveu na prática e está há 9 anos vivendo a restauração de todas as coisas e o infinitamente mais de Deus. Então, não existe outro caminho. É só a palavra de Deus mesmo. Não existe receita pronta. Não existe uma forma que você pega e fala, eu vou fazer exatamente igual a isso. Porque hoje em dia, inclusive, muitas pessoas estão aí na internet vendendo receitas e rituais bíblicas ainda, tá? Eles usam a palavra de Deus para falar sobre restauração. E vem fazer esse curso comigo, vem fazer uma mentoria comigo. Eu vou restaurar o seu casamento, você vai restaurar o seu casamento em 6 meses. E isso me soa muito como o engano que a palavra de Deus diz sobre as vãs doutrinas, as falsas doutrinas e as doutrinas de homens e de demônios que estariam em evidência nos últimos dias. Então, se o testemunho da pessoa, da vida dela, do trabalho dela, do curso, da mentoria, etc. dela, não aponta 100% para Jesus, para aquilo que ele fez na cruz, então desconfie, você vai estar correndo atrás do vento. Porque quem está no adultério se mostra feliz com a amante, com a outra mulher. Fazem coisas que não faziam com a esposa. Na verdade, essa é uma visão equivocada de quem não conhece a palavra de Deus, porque adultério é um pecado contra Deus. Como que pode haver celebração, paz, alegria e felicidade? Não, é engano. Provérbios 7. Leia a palavra de Deus. Não se deixe enganar e se iludir pelas mentiras das trevas. É um contexto gigantesco para entender tudo isso. Mas se eu não entendo, se eu não valorizo aquilo que está escrito na palavra de Deus, qualquer mentira das trevas vai me enganar, vai me tirar do meu lugar, vai me jogar numa raiz de rejeição, vai me manter amargurada. Então, se eu não entender o que é um pecado, eu nunca vou saber me posicionar contra ele. Mas o que acontece? Entraram em algo espiritual, que é o casamento, né? Sem saber que é espiritual e tiraram Deus. Então ficou só o contrato nupcial, o contrato judicial. E o que acontece no âmbito do contrato sem Deus? Todas essas atrocidades que acontecem no mundo inteiro. Então, se você for dizer que se houve traição, então eu posso me divorciar, 99% das pessoas vão se divorciar. 99%. Você acha que realmente esse é o padrão de Deus? Todas as famílias divorciadas? Não. Então a gente tem que realmente entender o caráter de Deus por trás disso. Porque só usar um versículo bíblico para falar, olha, o outro está feliz, agora teve adultério, então eu posso seguir minha vida. Não, casamento não é para trazer felicidade. Casamento é para cumprir propósito. Então, se eu não entendo tudo isso, eu nem estou buscando a restauração do casamento realmente bíblico. Aliás, eu nem estou buscando Deus para essa restauração, né? Então eu preciso avaliar o contexto da minha vida. Porque eu tenho responsabilidade nesse casamento também. São 2 lados, não é só um. Quando eu virei para Deus e falei, meu marido me traiu, meu marido me deixou, meu marido me abandonou. Eu encontrei na palavra de Deus ele dizendo, mas você nunca me procurou. Você tinha amizade com o mundo e inimizade comigo. Você também era adúltera. Você negligenciou a minha palavra. Você nunca me chamou para dentro do seu casamento. Agora quer usar um versículo da Bíblia que diz que você está autorizada a se divorciar, né? Porque houve adultério. Não, e o adultério cometido contra mim? Então, assim, as pessoas, elas esvaziam a obra da cruz. Elas esvaziam completamente. Então, elas buscam rituais, receitas, e isso é ocultismo. Ocultismo sutil, inclusive dentro de muitas igrejas. E a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para pegar o paninho com o alvejante, que é o sangue de Cristo, e limpar a noiva de Cristo. Então, precisa realmente entender o que é um pecado e dar valor à cruz. Como apresentar a Bíblia ao cônjuge em pecado, em adultério? Vamos lá. Primeiramente, não é você que convence o outro de nada. O seu papel não é esse. Esse é o papel do Espírito Santo. Então, não queira roubar o papel dele. Busque nele o direcionamento para você aprender a como se posicionar, né?
E através de você, a esposa santificada santifica o marido. Através da sua santificação, a santificação da sua casa alcança o seu marido e alcança os seus filhos. Então, o seu posicionamento é 100% Bíblia, 100% palavra de Deus e oração. É essa a receita. E o Espírito Santo é essa a receita de restauração. Então, como você vai apresentar a Bíblia sendo você um testemunho vivo, alguém que mostra Jesus para as pessoas através da sua vida e das suas atitudes. Então, cabe a você se posicionar. Tempo longo de deserto realmente significa que estamos fazendo algo errado? Depende. Depende muito. Essa avaliação precisa ser constante, né? Porque se o meu coração ainda anda insatisfeito, se eu ainda não encontrei a completude na presença de Deus, a restauração da minha aliança com Deus, e Deus me perdoou, Deus arrancou, né, as raízes de iniquidade e também podou as raízes de rejeição, de amargura, tudo isso que a gente fala, né, dentro do discipulado da escola de deserto. Se eu não tenho paz, celebração da minha vida com Deus, e eu acho que só o meu marido, só quando ele voltar para casa que eu vou estar completa, então talvez eu ainda esteja vivendo um processo que eu preciso buscar ainda revelação. Então o tempo de deserto ele vai dizer para mim se eu realmente estou com a motivação certa no meu coração. Meu marido tirou a aliança. Devo tirar também? Quase um mês fora de casa, mas sempre vem aqui. Deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. Uma restauração. A restauração da aliança com Deus, a restauração do padrão, do plano original de Deus, um pedaço do céu aqui na terra. O reino do céu ligado aqui na terra através da sua família, a sua casa como um altar, a sua descendência bendita sobre a terra, a libertação e a cura da sua linhagem, ela só acontece quando você buscar o Espírito Santo e o direcionamento dele. Qualquer coisa que você busque fora da palavra de Deus, da oração, do Espírito Santo, são atalhos. Atalhos, sem mistura da palavra de Deus, do Evangelho, e sem comparações. Se eu estou buscando qualquer coisa fora do Espírito Santo e não em Deus, possivelmente eu não estou buscando uma restauração verdadeira. 6 anos separados, ele casou com a amante, com a outra mulher, sem esperança já. Então, se você não tem esperança, é porque você não tem a palavra de Deus firmemente no seu coração. Você possivelmente não tem uma intimidade com ele tão clara e tão avassaladora que coloque você no lugar de filha, que sabe quem Deus é, sabe quem você é e sabe o que Deus vai fazer. Porque se você entende a palavra de Deus, você sabe que a separação não anula aquilo que foi unido em espírito, né? O casamento, o deixar pai e mãe, que são os princípios, não é deixar uma família, é deixar pai e mãe. Então, assim, se eu não deixei pai e mãe, eu deixei a minha família para se unir à outra, então isso nem se qualifica um casamento. Então, se ele casou com outra mulher, ele está em pecado. Lembrando que essa palavra é para cristãos. Então, assim, quem não entende nada disso, só vai querer apontar o dedo, julgar e dizer que a palavra de Deus é loucura, né? É loucura para o mundo mesmo, mas para nós que somos filhas de Deus, ela é poder. A palavra de Deus é poder. Então aprende a se posicionar em honra a Deus, aquilo que está escrito. Valorize a cruz de Cristo. Quem se casa em pecado não está num casamento, está no adultério. Deixou uma família, independente do motivo. A nossa luta é contra carne e sangue. Não é contra carne nem sangue, é contra seres espirituais nas regiões celestiais. É espiritual. Então, se eu sei que existe uma batalha das trevas contra a minha vida, contra a minha família, para desonrar quem é Deus, então eu sei que a minha batalha ela é espiritual, não é um contra o outro. Então, minha querida, o que diz o Criador do casamento? Quais são os princípios bíblicos do casamento? Né? Então, se o seu casamento ele esteve de acordo com os princípios bíblicos, deixou pai e mãe, se uniu, se tornaram ali uma só carne, né? Deixou pai e mãe na mocidade, fizeram votos diante de Deus, fizeram
né, cumpriram a lei dos homens, o cartório, né, e honrou pai e mãe, né, os pais, eles foram a favor desse casamento, então teve pureza, santidade antes de casar, então tudo isso envolve o que é um casamento. Se quebrou qualquer um dos princípios, gerou maldição nesse casamento, né, então eu preciso entender os princípios do que é um casamento e do que não é um casamento e me posicionar naquilo que Deus falou. Se eu não me posicionar naquilo que Deus falou, então possivelmente o meu coração está afastado dele. Obrigada por assistir esses vídeos, por nos acompanhar. Graça e paz do nosso Senhor Jesus a você, sua casa e sua família. Que você possa ter sido conduzido, né? Eu oro para que, em nome de Jesus, o Espírito Santo tenha conduzido essas palavras ao seu coração e que, de alguma maneira, ele se revele a ti. Que ele revele o amor dele de Pai para você nesse dia de hoje, que é onde acontece a cura da sua vida, né? A restauração. Não existe cura fora da paternidade de Deus, não existe restauração fora da paternidade de Deus, e tudo precisa apontar para Jesus. Então busque por ele, clame por ele, e ele vai te dar a direção e o direcionamento para sair desse deserto e buscar verdadeiramente a restauração da sua casa. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero te lembrar com muito carinho de conferir os comentários fixados aqui embaixo. Lá está o link do nosso grupo de oração, preparado especialmente para você que deseja crescer na fé, participar das campanhas espirituais e compartilhar os testemunhos maravilhosos que Deus tem realizado. A Bíblia nos ensina em Salmo 133:1 como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E é exatamente isso que vivemos nesse grupo: unidade, fé e milagres acontecendo. Quando nos unimos em oração, o céu se move e coisas extraordinárias começam a acontecer. Então não perca essa oportunidade. Venha caminhar conosco em oração e propósito, porque juntos somos mais fortes e Deus honra quem persevera. E olha só, tá pensando em fazer alguma comprinha? Deixa com a gente. Temos uma equipe animada e preparada para caçar nas melhores lojas do Brasil e do mundo aquele precinho que cabe no seu bolso. E o melhor, entregamos onde você quiser. Em casa, no trabalho, é simples. Entre na nossa loja, descreva direitinho o que você quer e pronto. A gente corre atrás do melhor por você. Com confiança, praticidade e o menor preço, o seu pedido chega rapidinho. Estamos aqui para te servir com excelência. Boa sorte nas suas compras. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like abençoado. Sua participação fortalece este ministério e nos ajuda a continuar levando a palavra com qualidade e unção. Nos vemos no próximo vídeo com mais direção de Deus, palavra viva e mensagens que edificam o seu coração. Que a graça e a paz do Senhor te acompanhem em cada passo. Até lá, Deus abençoe grandemente você e sua casa.